Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Estamos aqui de volta. Hoje é quarta-feira, dia 26 de março de 2025. Voltamos aqui para continuar a leitura da palavra de Deus, hoje lendo Atos capítulo 14. Se você já está com sua Bíblia na mão, abra e acompanhe a leitura da palavra de Deus que diz: em Icônio, Paulo e Barnabé, ou seja, eles continuam aqui a sua viagem missionária e agora estão em Icônio. Como de costume, foram à sinagoga judaica. Então era o costume ir à sinagoga judaica. Nas viagens missionárias por onde Paulo passava, cada cidade que ele chegava, o primeiro lugar que ele procurava para pregar o evangelho era nas sinagogas judaicas. Ali falaram de tal modo que veio a crer grande multidão de judeus e gentios. Aqui fala de uma grande multidão de judeus e de gentios que se converteram aí na cidade de Icônio. Mas os judeus que se tinham recusado a crer incitaram os gentios e irritaram-lhes o ânimo contra os irmãos. Então houve uma turma de judeus aí que incitou quem não era judeu aí para se levantar contra os irmãos, no caso referência a Paulo e Barnabé e seus seguidores. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem de sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. Então Jesus autenticava a mensagem de Paulo e Barnabé por meio de milagres que realizava ali no contexto em que eles estavam pregando. O povo da cidade ficou dividido, alguns estavam a favor dos judeus, outros a favor dos apóstolos. Então, há uma divisão. Formou-se uma conspiração de gentios e judeus com os seus líderes para maltratá-los e apedrejá-los. O negócio lá foi sério. Quando eles souberam disso, fugiram para as cidades licaônicas de Listra e Derbe e seus arredores, onde continuaram a pregar as boas novas. Então eles foram para as cidades vizinhas e continuaram pregando, porque souberam do levante que estava se levantando contra eles lá em Icônio. Em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levante-se, fique em pé. Com isso o homem deu um salto e começou a andar. Mais um milagre. Ao ver o que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica: os deuses desceram até nós em forma humana. Por causa do milagre aí, estavam dizendo que Paulo era um deus. A Barnabé chamavam Zeus e a Paulo chamavam Hermes, porque era ele quem trazia a palavra. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer-lhe sacrifício. O negócio foi ficando agora outro problema aqui. Querem adorar Paulo como a um deus, deus da mitologia grega. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão, gritando: homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há. Eles estavam pregando o Deus vivo e verdadeiro, enquanto eles queriam adorar um Deus da mitologia grega, adorando Paulo e Barnabé. No passado ele permitiu, ele continua falando do Deus verdadeiro, no passado ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Contudo, Deus não ficou sem testemunho, mostrou sua bondade,
dando-lhes chuva do céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhes sustento com fartura e um coração cheio de alegria. Apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldade para impedir que a multidão lhes oferecesse sacrifício. O povo queria adorar eles lá. Então alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade pensando que estivesse morto. A coisa foi séria, os judeus eram praticantes de execução por apedrejamento e até executaram Paulo aí com apedrejamento e acharam que ele tinha morrido, mas não estava morto. Versículo 20, mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. E no dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Então, não se sabe se o Paulo se fingiu de morto para escapar da morte, ou se ele ficou desacordado lá com as pedradas do povo e depois acordou de novo, voltou ao normal, mas o fato é que no dia seguinte, ele conseguiu seguir viagem. Eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Então, Paulo faz a viagem, mas o Barnabé agora já estão de volta aí, passando pelas cidades onde já haviam passado, confirmando a mensagem aí, fortalecendo os irmãos. Versículo 23. Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja. Tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor em quem haviam confiado. Então, instituindo líderes para as igrejas, que eles chamam de presbíteros, que significa anciãos. Passando pela Pisídia, chegaram a Panfilha e, tendo pregado a palavra em Perge, desceram para Atália. Então, eles aí, mais cidades onde eles estão passando e pregando o evangelho. Verso 26. De Atália navegaram de volta a Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a missão que agora haviam completado. Chegando ali, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles e como abrir a porta da fé aos gentios, e ficaram ali muito tempo com os discípulos, novamente de volta em Antioquia. Tá certo? Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Amém? Vamos orar? Não vou ler a lista de pedidos de oração, porque já ali ontem e não temos pedidos novos. Deixa eu só pegar bem aqui esse celular. Eu quero mencionar os 2 ou 3 últimos pedidos aqui, porque os outros a gente já está familiarizado. Os 2 últimos pedidos, os 3. A irmã Sheila pede pela saúde da sua mãe, a irmã Fátima pede pela sua família, a irmã Maria Silvia pede pela sua aposentadoria. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, muito obrigado pelas incontáveis bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado. Muito obrigado pela noite de paz, muito obrigado pelo descanso, muito obrigado por acordar com saúde, pelo novo dia, obrigado porque nos tem cercado com a sua proteção. Muito obrigado pela oportunidade de começar esse novo dia aqui, meditando na palavra, alimentando o nosso espírito com a mesma e buscando a sua face em oração uns pelos outros. E agora, em nome de Jesus, coloco diante do Senhor o assunto da aposentadoria da nossa irmã Maria Silvia, para que isso se resolva rápido. Ó Deus, e a sua serva possa desfrutar desse direito que ela tem. Meu Deus, que a bênção do Senhor esteja se multiplicando sobre o lar da irmã Fátima, ó Deus, sobre a sua família, sobre os seus entes queridos. O Senhor sabe quais são as necessidades da sua serva e é poderoso para suprir. Ó Deus maravilhoso, que a bênção do Senhor esteja sobre a vida da irmã Sheila também. Ó Deus, operando a favor da sua mãe, ó Deus, na saúde da mesma. E aí nós clamamos em nome de Jesus pela saúde daqueles que estão enfermos. Lembramos da irmã Lídia, da irmã Valderice, da irmã Letícia. Ó Deus, lembramos da irmã Luzinete, que precisa de uma cirurgia para os olhos.
Oramos a favor do Alex, ó Deus, que precisa de uma cirurgia na cabeça. Oramos a favor da irmã Maria do Carmo, pedimos, ó Deus, por saúde para a sua serva aí, que o Senhor alcance a sua família com a sua salvação, bem como a família, ó Deus, da irmã Luzinete, da irmã Silvia, ó Deus, da irmã Raquel, que pede pela sua família, que pede por aqueles casais, para que haja harmonia entre os casais, para que aqueles que ainda não se renderam a Cristo venham a se render, que o Senhor esteja cuidando da dona Nair na sua idade avançada, ó Deus, orientando as cuidadoras para que haja um ambiente tranquilo em volta daquela senhora, ó Deus maravilhoso. Que a bênção do Senhor esteja sobre a vida da minha irmã Nájila, meu Deus, para que ela seja chamada para ocupar o posto para o qual ela passou naquele concurso, abre portas para o meu irmão Julião, para um novo trabalho, para o seu servo. Ó Deus, cuida da saúde da irmã Maria Luzimar, trai os seus filhos de volta para os caminhos do Senhor, cuida da saúde do irmão Raimundo Nonato, meu Deus, opera na vida da irmã Marlene, atraindo os seus filhos para os caminhos do Senhor, a irmã Ana Beatriz, ó Deus, com a sua filha, os seus descendentes ali, que sejam atraídos de volta para os caminhos do Senhor, ó Deus, e assim que os seus ouvidos estejam atentos a cada petição que meus irmãos têm deixado nos nossos motivos de oração. Nossas vidas estão colocadas em suas mãos, ó Deus, porque o Senhor é o nosso Pai amoroso. A nossa esperança está no Senhor. Ó Deus maravilhoso. Tudo isso nós pedimos graças ao nosso Senhor Jesus Cristo e ao seu sacrifício em nosso lugar, que nos proporcionou o perdão dos nossos pecados, nos reconciliando com o Pai, nos dando livre acesso à sua presença, nos fazendo seu povo. Ó Deus maravilhoso, que a bênção do Senhor esteja sobre o seu povo nesse novo dia, para que possamos ser instrumento do Senhor para levar a bênção do Senhor por onde nós formos, para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. É a nossa petição, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus amados irmãos, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Desejamos que, aliás, se Deus quiser, amanhã às 5h30 da manhã estaremos de volta, continuando a leitura da palavra de Deus. Aguardo vocês aqui. Um grande abraço a todos.